Olá, nós somos alunos da disciplina de Física 4 do quarto período de Engenharia Agrícola. Nesse trabalho, nós iremos falar sobre mais ondas de matéria. Esse grupo é composto por Gabriela Mesquita, Iago de Paula Faria, Cauane Pereira, Maria Carolina, Nardelli Bertoldo e Rafaela Morgana. Mais ondas de matéria. O confinamento de onda de uma região finita leva à quantização do movimento. Assim, nós temos a existência de estado discreto para a onda, cada uma com frequência bem definida. No caso das ondas de matéria, é mais conveniente lidar com a energia. Confinar a onda em uma região finita leva à quantização do movimento, ou seja, a existência desse estado discreto para a onda, cada uma com frequência bem definida. Essa observação se aplica a todos os tipos de onda de matéria. No caso das ondas de matéria, é mais conveniente lidar com a energia da partícula associada com a frequência da onda. Isso ocorre quando o elétron se encontra no interior do cilindro central, tendo sua energia potencial nula. Se o elétron pudesse escapar do cilindro central, sua energia se tornaria positiva e infinita. A imagem mostra a energia potencial do elétron em função de sua posição no eixo X, da armadilha idealizada. Quando o elétron se encontra no interior do cilindro, sua energia potencial é nula. Mudança de energia. Um elétron confinado tende a ocupar o estado de menor energia possível e só pode passar para um estado excitado se receber de uma fonte externa uma energia igual à diferença de energia entre os estados. A quantidade de energia que deve ser fornecida para que mude de estado é dada por ΔE igual E alta menos E baixa. Quando esse elétron recebe a energia, dizemos que ele executou um salto quântico, sofreu uma transição ou foi excitado de um estado de maior energia. Funções de onda de um elétron confinado. As funções de onda têm a mesma forma que as funções de deslocamento para uma onda estacionária em uma corda presa pelas extremidades. Podemos dizer que a onda de matéria associada a um elétron aprisionado em um poço potencial unidimensional é também uma onda estacionária. Continuando sobre funções de onda de um elétron confinado. Probabilidade de detecção. Para grandes valores dos números quânticos, os resultados da física quântica tendem para os resultados da física clássica. Esse é um exemplo de um princípio geral conhecido como princípio da correspondência. Normalização. O processo que usa a equação integral mais infinito menos infinito, πc ao quadrado m vezes x vezes dx é igual a 1. Para detectar a amplitude de uma função de onda, é chamado de normalização da função da onda. Esse processo se aplica em todas as funções da onda unidimensionais. Energia do ponto zero. Uma das conclusões importantes da física quântica é a de que em sistema confinado não pode existir estado de energia zero. Existe sempre uma energia mínima, conhecida como energia do ponto zero. Um elétron é um ponto finito. O comprimento de onda lambda para o dado resultado. Volta lá, Rafaela. O comprimento de onda lambda para um dado estado quântico é maior quando o elétron está aprisionado em um poço finito do que está aprisionado no poço infinito. A energia de um elétron em um dado estado quântico é menor em um poço finito que em um poço infinito. Um poço de energia potencial de profundidade infinita é uma idealização. A energia potencial de um elétron do lado de fora do poço não é infinitamente grande, mas possui um valor finito U, que é conhecido como diferença de potencial. Para determinar as funções de onda que descrevem o estado quântico de um elétron no poço finito, devemos usar a equação básica da física quântica. D ao quadrado πc dividido por dx ao quadrado mais 8 raio ao quadrado m dividido por h ao quadrado. Energia menos diferença de potencial vezes x vezes πc menos é igual a zero.
Outras armadilhas para os elétrons. O nanocritalitos é a forma mais direta de construir poços de energia potencial em laboratório. Para preparar uma amostra de um material semicondutor em forma de pó cujas partículas sejam pequenas, de ordem de nanômetros, é de tamanho uniforme. Cada uma dessas partículas, ou nanocristalitos, se comporta como um poço de potência para os elétrons aprisionados no seu interior, onde podemos aumentar os valores dos níveis de energia de um elétron aprisionado em um poço infinito, diminuindo a largura do poço. Isso também aumenta a energia dos fótons que o elétron pode absorver e reduz os comprimentos da onda correspondentes. Pontos quânticos. As técnicas atualmente sofisticadas usadas para fabricar microcircuitos para computadores podem ser usadas para construir átomo por átomo poços de energias potencial que se comportam, sob vários aspectos, como átomos artificiais. Esses pontos quânticos, como são chamados, talvez venham a ser usadas um dia na ótica eletrônica e no circuito de computadores. Os currais quânticos. Quando o microscópio de tunelamento está operando, a agulha exerce uma pequena força sobre o átomo isolado, que se projetam de uma superfície lisa. Manipulando a posição da agulha, é possível arrastar os átomos e depositá-los em locais escolhidos. Usando essa técnica, os cientistas do Almed Reich Center, da IBM, movimentaram átomos de ferro em uma superfície de cobre até que formassem um círculo, que recebeu o nome de curral quântico. As armadilhas eletrônicas bidimensionais e tridimensionais. O curral retangular apresenta uma região retangular a qual um elétrico é confinado por uma versão bidimensional da barreira de potência. Um poço de potencial infinito bidimensional de larguras Lx e Ly. Um poço desse tipo é conhecido como curral retangular. O curral pode estar na superfície de um corpo que de alguma forma impede que o elétron se mova paralelamente ao eixo Z e assim deixe a superfície. Deve-se imaginar as barreiras de potencial infinitas, paralelas aos planos XZ e YZ, mantendo o elétron no interior do curral. E por último, a caixa retangular. Um elétron também pode ser confinado em um poço de potencial infinito tridimensional, ou seja, em uma caixa. Modelo atômico de Bohr sobre o átomo de hidrogênio. O modelo de Bohr foi criado na tentativa de explicar e aplicar as teorias dos cientistas anteriores, como Planck, Einstein ao modelo nuclear de Rutherford, em um referencial fixo do núcleo atômico. O elétron ocupa apenas algumas órbitas ao redor de seu núcleo atômico, determinadas para impor um módulo do momento angular do elétron ao redor do núcleo, podendo ter apenas múltiplos inteiros divididos por 2π. Ainda sobre o modelo de Bohr, suas órbitas possíveis são aquelas que giram em torno de seu núcleo com raios. As primeiras seriam como orbitais em escalas. A segunda por processo de emissão e absorção de raios eletromagnéticos por meio do átomo. Entretanto, tendo referencial fixo no núcleo atômico, tem sua velocidade nula. Assim, sua energia cinética do átomo será a energia cinética do elétron. Isso se os elétrons se moverem na enésima órbita, tomada a energia potencial atômica nula. Os elétrons ficarão em uma distância nula, quando o elétron está na enésima órbita. Segundo o modelo de Bohr, o elétron não pode ser aproximado do núcleo a uma distância menor que a do raio orbital. Por isso, o elétron entra em colisão com o núcleo. Energia orbital quantizada. O modelo de Bohr resultou nas seguintes energias para um elétron em uma órbita m.
onde a energia do átomo é quantizada, podendo assumir apenas valores discretos, pois depende do número quântico, dado por n. Supondo que o núcleo é fixo, apenas o elétron pode se mover, podendo associar os valores de energia dados pela equação ao átomo como todo ou apenas o elétron. Mudanças de energia. Um átomo de hidrogênio que emite ou absorve uma luz tem sua energia mudada. O modelo de Bohr pode ser comparado ao modelo de Balmer, conhecido também como modelo de Heisenberg. Este resultado foi considerado um triunfo para o modelo de Bohr, estimulando os físicos a tratar átomos como os sistemas quantizados. Porém, seu sistema não funcionou, pois o elétron não gira em torno do seu núcleo, do mesmo modo como os planetas giram ao redor do Sol. A equação de Schrödinger e o átomo de hidrogênio. Essa equação possibilita o cálculo da função de onda associada a uma partícula que se move dentro de um campo de força descritas por um potencial. A equação de Schrödinger é conduzida por um conjunto de funções de onda a um conjunto de energias que correspondem ao seu estado do elétron, permitidos por um átomo. As expressões das funções possibilitam determinar a probabilidade de se encontrar o elétron em sua vizinhança, a um ponto próximo do núcleo, onde a energia eletrostática é dada pela seguinte equação. Este é um potencial no espaço. Um átomo de hidrogênio pode mudar de nível de energia que emite ou absorve um fóton de luz, com um dos comprimentos de onda, chamado de linhas, pelas formas que se detectam por um espectroscópio, possuindo linhas de emissão e absorção, sendo dividida em séries de acordo com o seu estado inicial. 4 faixas da série de Balmer são vistas na faixa de luz visível, representado por setas coloridas, onde a seta mais curta representa o menor salto, n igual a 3, para o nível n igual a 2. O salto de n igual a 4 para o n igual a 2 é mais longo. A energia do fóton é mais longa e seu comprimento de onda é menor. Números quânticos do átomo de hidrogênio. No caso dos elétrons, os números quânticos podem ser definidos como conjunto de valores numéricos que dão soluções aceitáveis para a equação de onda de Schrödinger ao átomo de hidrogênio. E são de enorme relevância quando se trata de descrever a posição dos elétrons nos átomos. Cada conjunto de números quântico é responsável por identificar uma função de onda em um estado quântico, que é dado por n, e chamado de número quântico principal, que calcula a energia do estado. O número quântico orbital é uma medida do módulo do momento angular orbital associada ao número quântico e, por fim, o número quântico magnético orbital, que se relaciona à orientação no espaço do vetor no momento angular. A função de ondas do estado fundamental do átomo de hidrogênio. A função de onda do estado fundamental do átomo de hidrogênio é obtida resolvendo a equação de Schrödinger tridimensional e normalizando o resultado é a seguinte. Se R igual a 1 dividido por raiz de π vezes raio elevado a 3 meios vezes E elevado a menos R dividido pelo raio. A constante A é considerada de modo um tanto impróprio como um raio efetivo do átomo de hidrogênio e constitui uma unidade de comprimento conveniente para outras situações que envolvam dimensões atômicas. O pequeno triângulo no eixo horizontal da figura ao lado está situado a uma distância da origem igual ao raio de Bohr. Existe uma grande diferença entre a figura e a visão popular de que os elétrons dos átomos possuem órbitas
bem definidas como as dos planetas em torno do Sol. Estados do átomo de hidrogênio com N igual a 2. Existem 4 estados do átomo de hidrogênio com N igual a 2. Todos os estados quânticos com L igual a 0 têm função de onda com simetria esférica. Quando L igual a 0, o momento angular também é zero e, portanto, a densidade de probabilidade associada ao estado não pode ter uma direção especial. O elétron passa 1/3 do tempo em cada um dos 3 estados. A soma das 3 funções de onda define uma subcamada de simetria esférica, definida pelos números quânticos n igual a 2 e L igual a 1. Os 4 estados cujos números quânticos estão representados na tabela anterior formam uma camada com simetria esférica especificada pelo número quântico n. Não é possível distinguir experimentalmente os 4 estados da camada n igual a 2, a menos que o átomo de hidrogênio seja submetido a um campo elétrico ou magnético externo que estabeleça um eixo de simetria. Obrigada por assistir.